A lição de hoje tem um título interessante: Pão quebrado e vinho derramado. Quando ouvimos falar de pão e vinho, nos lembramos logo da ceia do Senhor, da ceia que o Senhor Jesus participou juntamente com seus discípulos poucos dias, poucas horas antes da sua morte. Lá em pão representava o corpo de Cristo, moído pelas nossas transgressões, e o sangue de Cristo derramado, vertido pelos nossos pecados. Portanto, pão e vinho representavam a graça que foi conferida a cada um de nós através da morte do Senhor Jesus Cristo. Nossa lição traz uma frase de Oswald Chambers. Oswald Chambers foi um evangelista e um professor inglês, batista, na virada do século XIX para o século XX. E ele cunhou a seguinte frase: devemos nos tornar pão quebrado e vinho derramado para os outros. O que ele queria dizer com isso, irmãos? Ele queria dizer que nós devemos ser alento para os outros. Nós devemos ser conforto para os outros, devemos confortá-los. As nossas atitudes devem ajudar a confortar as pessoas. A Bíblia apresenta, irmãos, alguns exemplos de personagens que foram pão quebrado e vinho derramado. O primeiro que a nossa lição aponta é Moisés. Moisés conduziu aquele povo ingrato, aquele povo que não sabia agradecer a Deus, aquele povo que se afastava de Deus e que vivia reclamando. Na verdade, irmãos, um povo insuportável. Mas Moisés, com a sua mansidão, como vimos ontem, conduzia aquele povo. Outro personagem foi José. José foi vítima de traição, escravidão, prisão. Para que isso tudo, irmãos? Para ele se posicionar, para que o Senhor o posicionasse numa determinada condição, para que ele pudesse ajudar, para que ele pudesse salvar o povo, atender o povo, ser alento para o povo. Nesse sentido, José foi pão quebrado e vinho derramado. Mas a lição salienta o profeta Ezequiel, irmãos. O profeta Ezequiel profetizou entre os anos 592 e 570. Quando o povo estava escravizado, ele foi colocado no crisol para advertir o povo de Deus. Lembrem-se, irmãos, os profetas tinham como função advertir o povo de Deus, orientar o povo de Deus. Mas a prova foi muito dura, irmãos. Eu considero essa prova muito dura. Sempre considerei essa prova de Ezequiel muito dura. Ezequiel 24, dos versos 15 a 27. Começa assim: o Senhor me disse o seguinte: vou levar aquela que você mais ama. E Deus estava falando para ele: vou levar a sua mulher, a sua esposa, aquela que você mais ama, vai morrer. Outros versos diz assim: vou levar o desejo dos teus olhos, a delícia dos teus olhos. Veja, irmãos, a esposa de Ezequiel era para ele a delícia dos seus olhos. Ele gostava de vê-la, ele a amava. O que aconteceu, irmãos? O Senhor falou: vou levá-la. E tem mais: não reclame, não chore, não derrame lágrimas, não vista luto. O que aconteceu, irmãos? No dia seguinte, a mulher de Ezequiel morreu. E ele agiu conforme Deus falou. Veja, ele perdeu a delícia dos seus olhos, mas ele não vestiu luto, ele não chorou, ele não ficou pranteando. Por quê, irmãos? Porque era a ordem do Senhor. Mas qual era a finalidade? O que o Senhor queria com isso? O Senhor queria mostrar para o povo de Israel que o orgulho, o apreço que eles tinham com o templo seria tirado deles. O templo seria tirado deles. O templo seria destruído. Sabe, irmãos, o povo de Israel tinha uma vaidade com relação ao templo, mas não tinha o mesmo fervor para praticar a verdadeira religião. Eles gostavam de ver o templo. Eles gostavam de se orgulhar do templo. O Senhor diz assim:
vou tirar deles o templo, que parece firme, que é firme, mas eu vou tirar dele. Isso aconteceu, irmãos, quando o templo foi destruído. Ezequiel 24, 24, veja. Assim eu, Ezequiel, serei um sinal para vocês. Farão tudo o que eu fiz. O Senhor diz que quando isso acontecer, vocês ficarão sabendo que Ele é o Senhor Deus. Ezequiel foi chamado para ser pão quebrado e vinho derramado, para ser exemplo para o povo, para que o povo pudesse ver naquela triste cena da vida de Ezequiel, naquela tragédia, com a morte imediata da sua mulher, para que eles pudessem ver o que aconteceria com o templo, que era a delícia dos olhos do povo de Israel. Muitas vezes, irmãos, podem ser que os nossos sofrimentos e as nossas provações sirvam para mostrar aos outros quem é Deus. Como Ezequiel falou, vocês ficarão sabendo que Ele é o Senhor Deus. Se isso acontecer conosco, irmãos, nós devemos estar preparados para sermos pão quebrado e vinho derramado, para que nas nossas provações se encontre um sentido, se encontre um propósito, que seja ele de orientar as outras pessoas, de despertar as outras pessoas o desejo de fazer a vontade de Deus, o desejo de conhecer a Deus. Que Deus nos abençoe. E se em algum momento, irmãos, nós estivermos sendo provados para sermos pão quebrado e vinho derramado, temos a consciência de que esse é o plano de Deus para ajudar as pessoas, para servir de alento às pessoas, assim como o pão que representa o sangue o corpo do Senhor Jesus Cristo e o vinho que representa o seu sangue. O pão foi quebrado, moído e o vinho derramado para produzir em nós a salvação, para possibilitar em nós a salvação. E nós devemos agradecer por isso. Deus abençoe a cada um de nós. E se um dia formos pão quebrado e vinho derramado, que seja para a glória de nosso Senhor Jesus.